O solo sagrado de Guarapiranga é ensinamento vivo. Terra cultivada pelas mãos de homens e mulheres, incansáveis dedicantes que a impregnaram de suor, amor, alegria e fé. É este solo sagrado, repleto de afeto e esperança, que homenageamos neste documentário. Mais do que sua história, resgatamos aqui a alma e o sentimento que estão impressos em cada metro quadrado deste chão, materializando a vontade de Meixo Sama de construir o paraíso na terra. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos de construção da nossa fé. Meixo Sama, num dos seus poemas, dizia: "O paraíso é o mundo do belo. Estou construindo o protótipo do paraíso para que as pessoas exaustas deste mundo nele possam descansar serenamente." Ter um solo sagrado no Brasil realmente é uma dádiva divina, merecimento de tantos dedicantes que fizeram isso acontecer aqui, em solo brasileiro. É interessante voltar no tempo e relembrar como tudo começou. Em 1974, a igreja já estava em franca expansão e procurava uma área maior para construir a sede central do Brasil. Foram feitas muitas buscas na época, mas não se encontrava nenhum terreno conveniente para a compra. Foi quando o pintor Manabu Mabi, conhecido da direção da igreja, indicou um corretor que tinha um terreno para vender às margens da represa de Guarapiranga. O reverendo Yamamoto contava que o terreno adquirido dava vista para a represa, de onde podia-se ver uma ilha bem em frente. Isso trazia lembranças do solo sagrado de Atami, que também tem uma ilha em frente, na Baía de Sagami. Em 1975, os membros começaram a dedicar na limpeza do terreno, que seria até aquele momento a futura sede central do Brasil. No terreno, havia uma capela construída pelo antigo proprietário, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A capela estava ali há muitos anos. Na ocasião da sua demolição, os dirigentes da igreja realizaram um culto de agradecimento a Nossa Senhora Aparecida por sua proteção ao local. O tempo foi passando e o terreno ia sendo utilizado para festas de confraternização e festas juninas, famosas na época. Em 1979, a igreja realizou uma cerimônia de purificação do terreno, com a presença de 42 mil membros e frequentadores. Em 1985, os integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal da igreja foram ao Japão para participar de uma audiência especial com Sandai Sama, terceira líder. O objetivo era acertar uma viagem missionária de Sandai Sama ao Brasil e solicitar sua autorização para construir um Soreisha, santuário dos antepassados, seguindo os moldes do existente no solo sagrado do Japão. Durante a audiência, Sandai Sama perguntou: "Por que só um santuário dos antepassados? Construam o solo sagrado do Brasil?" Isso pegou todos de surpresa, principalmente o reverendíssimo Watanabe, que tinha esse ideal dentro dele há muito tempo. Ele custou acreditar que acabara de obter a permissão para concretizar seu sonho. Todo o conselho voltou feliz do Japão. Tínhamos uma missão a executar, uma grande obra. O que era sonho iria, pouco a pouco, se transformar em realidade. Depois deste inesquecível encontro, ficou acertado que em setembro, Sandai Sama faria uma viagem ao Brasil. E ao chegar em Guarapiranga, pisando em seu solo, responderia se poderíamos ou não construir o solo sagrado ali.
Para receber Sandai Sama, em 1985, foi inaugurado o primeiro altar provisório no terreno, inspirado no templo Komyo do solo sagrado de Hakone. E em 15 de setembro do mesmo ano, foi realizado o culto especial, com a presença de Sandai Sama e mais 51.464 participantes. Na época, se comemorava 50 anos da fundação da Igreja Messiânica Mundial e apenas 30 anos da difusão no Brasil. Nesta ocasião, aconteceu um fato curioso. 2 dias depois do evento, Sandai Sama fez uma visita particular ao terreno de Guarapiranga. Andando pelo terreno, ela comentou: "É muito bonito ver o altar daqui onde estou." Logo em seguida, uma luz chamou a atenção de todos. Na ilha, bem em frente ao terreno, começava um incêndio. O fogo aumentava e Sandai Sama, admirada, disse: "Fogo, água, terra, isto é um catar. Sinal revelado por Deus. É aqui a terra escolhida por Meixo Sama para construir o solo sagrado." A autorização de Sandai Sama provocou uma onda de alegria e entusiasmo dentro da igreja. Em 1986, foi aberta a concorrência para a apresentação de anteprojetos para o solo sagrado. Eles deveriam obedecer ao estilo que Meixo Sama adotou nos protótipos japoneses. Também foi pedido ao paisagista Andrés Tomita que concebesse os jardins com base nos ensinamentos de Meixo Sama. Em março de 1988, foram apresentados 19 anteprojetos. 4 deles ficaram como finalistas, até se chegar ao projeto final do arquiteto Silvio Savaia. O projeto de Savaia contemplava um prédio fechado de 2 andares, com ar-condicionado e espaço para abrigar o templo, uma torre e 4.000 pessoas sentadas. Em setembro de 1989, a igreja realizou em Guarapiranga o culto de lançamento da pedra fundamental da construção, com a presença do presidente mundial da igreja, reverendíssimo Matsumoto. Ele fez um discurso emocionado. Acredito firmemente que a dedicação de todos os membros brasileiros para a construção do paraíso terrestre no Brasil consolidará o caminho que ergue a nação e o povo no cumprimento do ideal divino. Naquele mesmo ano, 500 dedicantes realizaram uma obra que parecia impossível aos olhos humanos. Em apenas um dia, plantaram 1.000 árvores. Mas em março de 1990, um grande obstáculo surpreendeu o Brasil: o Plano Collor. Bloqueava as contas bancárias e essa medida ameaçava a construção do templo. O reverendíssimo Watanabe definiu então que dali em diante o empenho na construção deveria se concentrar no paisagismo. Mas, diante do confisco da poupança da igreja, o projeto executivo não conseguia avançar. Em maio daquele ano, quando chegou do Japão, o reverendíssimo Watanabe surpreendeu a todos. Diante da comissão de construção, ele apresentou um novo esboço para o projeto. O esboço havia surgido de um sonho. No dia 3 de fevereiro, me lembro bem, que eu sonhei. Um sonho que talvez, por incrível que pareça, eu estava lá, dentro do templo, fazendo orações. De repente eu vi, olhei, aí tinha uma torre bem alta, na volta, e tinha pilares imponentes, grandes pilares, cercado de pilares.
em cima de pilhares tinha anel, né? Para ligar pilhares. Eu senti realmente que estava dentro da natureza. Tinha teto de céu e parede de natureza. Até eu olhei vários lados desse templo, até vi aquelas escadas, né? Quando acordei, eu desenhei logo, antes de esquecer, e mostrei para o reverendo Tanaka, que estava visitando o solo sagrado. Olha, eu sonhei isso. Não sei. Né? Mas, vendo isso, talvez, quem sabe, né? Que Meshu-sama, né? Me deu uma inspiração pelo sonho. Mas, o reverendo Tanaka disse assim, olha, como já o projeto está pronto, feito, foi estudado já há anos, né? E não dá para modificar. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? Eu quero mostrar isso, ouvir a opinião de todos. E chegando aqui, mostrei. Todo mundo ficou a boca aberta. Mas que isso, né? Mas, e como atrasou a construção por causa do problema do governo, né? E ficou congelado todo o depósito da despesa da construção. Por isso, como foi adiado, então, conversando todos, pessoas, componentes da comissão da construção, e todos aprovaram. Quando essa mudança, ou essa sugestão, ou esse assunto foi lançado numa reunião da diretoria, o reverendo Léo estava participando dessa reunião. Quando viu aquele desenho, ele pediu licença, se retirou da sala e logo em seguida ele trouxe uma enciclopédia onde tinha o desenho de Stonehenge, que é o templo mais antigo de que se tem notícia na parte ocidental do mundo. E então esse desenho começou a realmente criar raízes e começamos assim a descobrir os significados que existiam naquele desenho. Então foi uma mudança assim muito violenta, mas de uma maneira assim muito tranquila e em que todos que estavam participando unanimemente assimilaram aquela nova ideia e partiu para essa coisa totalmente nova que hoje estamos executando. Enquanto exibia as fotos para os presentes, reverendo Léo dizia entusiasmado: vejam, o desenho do reverendo, senhores, é semelhante a esta construção. Um templo de 3000 a 1100 a.C. A semelhança do projeto sonhado pelo reverendo com Stonehenge desfez a oposição de se ter um templo ao ar livre. Dessa forma, o confisco do governo, a poupança dos brasileiros, não seria mais impedimento para a obra começar. E em vez de 10 anos, seriam necessários de 2 a 3 anos apenas para a sua conclusão. A mudança de planos criou a necessidade de se refazer o projeto inicial. O reverendíssimo Watanabe reforçou novamente a ideia de concentrar esforços no paisagismo da obra, o que permitiria aos membros uma participação mais ampla, direta e fundamental. Expressou também o desejo de que cada membro plantasse uma árvore em Guarapiranga e acompanhasse o seu crescimento, como se fosse o crescimento da sua própria fé. O solo sagrado começou a ser transformado pelas mãos de milhares de adeptos do Jorei, fiéis, missionários e sacerdotes. Pessoas vindas das mais diversas regiões do país.
que se inscreviam em caravanas e saíam de suas casas em direção a Guarapiranga com o objetivo de dedicar e participar da obra. Ao retornarem, eram entusiastas que se transformavam nos maiores divulgadores do empreendimento perante a família e a própria igreja que frequentavam. Dentro desse círculo virtuoso, iam surgindo mais e mais dedicantes. Alegres e confiantes, eles preparavam jardins, plantavam, esculpiam montes, participavam do plantio de milhares de árvores e incontáveis metros quadrados de gramas e flores. Além da colocação de pedras, essas pessoas encontraram no paisagismo a oportunidade de impregnarem ali o seu sentimento de amor e gratidão pelas graças alcançadas. Por meio do Jorei, elas experimentaram muitos milagres em suas vidas. O confisco das finanças se transformou em motivo para o crescimento de todos os envolvidos na construção. Mais do que isso, mostrou que Deus só toma assento em locais onde prevalecem o amor, a verdade e a sinceridade de muitas pessoas. Por isso, Guarapiranga se tornou o solo sagrado do Brasil. Em meio às dedicações, várias atividades continuaram ocorrendo no terreno do solo sagrado. Em 1993, foi realizado o 2º Congresso Internacional de Jovens, com a participação de 50 mil jovens de 30 países. No dia seguinte do evento do Congresso, 2.500 jovens dedicaram no histórico mutirão internacional. Em 30 de setembro de 1993, o reverendo Yamamoto realizou o culto para dar início à construção do Templo Messiânico. A construção do templo representa a fase vertical, juntamente com a construção das colunas, da torre e do próprio templo. É o início definitivo do caminho rumo a Deus e marca o aumento da intensidade da luz da salvação. Para que tudo se harmonizasse, a solução que se buscou não contemplava apenas uma mera preferência estética, mas tinha o objetivo de alcançar uma dimensão religiosa mais elevada para o local. A construção da torre e o início da concretização das colunas do templo em 1994 tiveram grande significado para os membros messiânicos. Cada uma das 16 colunas tem 18 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Constituem um paralelo com as colunas de salvação da igreja, representadas pelo Jorei, pela agricultura natural e pelo belo. Muitos membros tinham o desejo de contribuir para a construção das colunas. A divisão de engenharia da igreja fez os cálculos e definiu que para cada coluna eram necessários 490 sacos de cimento. Assim, as pessoas também passaram a colaborar com os sacos de cimento, fazendo isso com um profundo sentimento de amor, felizes por ganharem a permissão de materializarem sua gratidão, participando da concretização do solo sagrado. A torre era o elemento mais marcante. Deveria, portanto, ser erigida sobre o santuário do Supremo Deus, representando o elo entre o céu e a terra. Sua construção tem um significado muito importante. Em apenas um dia do ano, em 23 de dezembro, ao meio-dia, o Sol se alinha verticalmente à posição da torre, e seus raios entram e descem através dela até o altar. Em 23 de dezembro de 1995,
a igreja celebrou o culto de natalício de Meixo Sama. E ao meio-dia, pela primeira vez, o sol alcançou exatamente o alto da torre, iluminando o altar, simbolizando a expansão da luz de Deus se irradiando dali para todo o Brasil e o mundo. No solo sagrado de Guarapiranga, tudo tem um significado. O caminho até o altar, chamado de Caminho do Paraíso, é circundado por quedas d'água, flores e árvores. Enquanto caminhamos, podemos contemplar a beleza da natureza e ouvir o som das águas. Dessa forma, vamos sendo purificados através da visão e da audição, preparando o nosso espírito para chegar ao altar. Meixo Sama disse: o protótipo do paraíso tem a função de mostrar a toda a humanidade a imagem do mundo ideal que será estabelecido na Terra quando chegar a hora oportuna. Segundo ele, o paraíso que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Ele nos ensinou que a obra de Deus é construída de forma extremamente pequena e vai se ampliando gradativamente até alcançar o mundo inteiro. Meixo Sama havia orientado que seria necessário construir solos sagrados ao redor do mundo para que as pessoas pudessem visualizar o que será o paraíso na Terra. O solo sagrado de Guarapiranga foi finalmente inaugurado em 9 de novembro de 1995, resultado do empenho, amor e dedicação de milhares de pessoas. É o primeiro solo sagrado construído fora do Japão, um marco histórico para os messiânicos de todo o mundo. Ali, Deus está assentado, cercado de um lado pelo santuário de Meixo Sama e do outro pelo santuário dos ancestrais e antepassados, concretizando o sonho de podermos cultuá-los em nosso país de origem. A cerimônia de entronização das imagens foi emocionante e inesquecível. O andamento do cortejo, marcado pelo som compassado e solene dos tambores japoneses, taikos, foi iluminado pelas tocheiras ao longo de todo o caminho. Envolvidos por essa atmosfera mágica, os participantes acompanharam silenciosamente os procedimentos litúrgicos da intronização das imagens realizada no interior dos santuários. A cerimônia foi realizada também nos dias 11, 15 e 18 de novembro, dando oportunidade para que mais pessoas pudessem participar. A frequência nos 3 dias de culto foi de 120.500 pessoas de todo o país. Na cerimônia, os 6 oficiantes representam os membros e levam a gratidão através das oferendas para Deus Supremo. Água, que representa o céu.
Sal, que representa o mar. Arroz, que representa a terra. Estes são os elementos essenciais para a sobrevivência do homem. A oração da inauguração do solo sagrado foi feita pelo então vice-presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Reverendo Katsumi Yamamoto. No ofertório de gratidão, retribuímos a Deus nossa moradia e vestimentas. Durante os 3 dias de comemoração, o chefe do cerimonial foi o reverendíssimo Tetsuo Watanabe. E pela Igreja Messiânica Mundial, foi o presidente na época, o reverendíssimo Yasushi Matsumoto. No dia 11, o representante dos participantes foi o reverendo Pedro Partesan. No dia 15, foi o reverendo Léo Rodrigues de Almeida. E no dia 18, foi o reverendo Osman Lopes da Silva. Agradecemos todas as graças recebidas e a alegria de participar ativamente da construção do santuário, que é a base da difusão mundial na expansão da luz. Luz que iluminará o mundo. Mundo que será de felicidade. Felicidade que nos foi concedida por Meixo Sama, que também nos ensinou o que é amar de verdade. Nosso dever e nossa obrigação é plantar essa chama em cada novo encontro, em cada pessoa que aparecer em nossas vidas. Mãos que ministram Jorei. Está conosco a salvação do mundo. Vamos partilhar o nosso amor com a humanidade. Mais do que sua história, resgatamos aqui a alma e o sentimento que estão impressos em cada metro quadrado deste chão, materializando a vontade de Meixo Sama de construir o paraíso na Terra. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos de construção da nossa fé.